meu primeiro contato com a calçada foi aos 16 anos. Mas fui no particular, no privado, não fui aqui na Câmara. No início nem gostava, mas depois não havia outra coisa e fui-me chateando. Porque é assim, eu fui servindo e fiquei sempre servindo. Nunca tive a experiência de meter pedra. Só meti pedra depois vim para aqui. E é isto, fui aprendendo conforme eu fui vindo e fui fazendo. E agora vou fazendo conforme eu posso e sei. Mas não é perfeito. Dia a dia. Como sempre, a gente chegava de manhã, às vezes tinha que carregar material para as obras, era pó, pedra. Depois chegava à obra, tinha que descarregar o material e depois tinha que preparar tudo. A ferramenta para os mestres, preparar tudo, pó, pedra, preparar tudo, depois o mestre podia trabalhar, era assim o procedimento. Tinha que passar pontos e fazia praticamente sozinho. E depois os mestres só se sentavam e faziam o procedimento da pedra, era com eles. E a seguir ia pondo o que era preciso, pó, pedra, essas coisas assim. Já estava a mão carregado, que era o Tomás. E era isso, o dia a dia era sempre assim, era carregar, descarregar, buscar material, o material. E o procedimento é isso. Eu vim para a Câmara que houve abertura de concurso para calceteiros, para 3 calceteiros. E eu soube, fui-me inscrever, já tinha-me inscrevido de outras coisas antes, inscrevi-me para 6 áreas. Uma delas era calceteiro. Pior que eu, em vez de entrar para calceteiro, entrei primeiro para canalizador. E tive um mês nos canalizadores e depois automaticamente pedi transferência para os calceteiros, que é uma coisa que eu já estava mais habituado. Eu fiquei aqui, já estou aqui há 5 anos. Como eu digo, é chegar, preparar as coisas, ver o que é para fazer, se tiver desenhos para fazer, tenho que fazer o desenho, ou preparar o aterro, ferramenta, semente, areia, esses procedimentos. E depois fazer a calçada normal, de ver o que é preciso fazer, o procedimento, os caminhos, é os básicos, é isso. Vendo cá trabalho e depois ele liga para a gente, ou se não vem buscar a gente, e depois vai pôr a gente às obras e diz, é preciso fazer isto, isto e isto. E depois a gente vai fazer o trabalho e a gente faz o procedimento conforme a gente faz para o melhor para a gente, senão depois, se a gente vai fazer de tudo, depois nem anda, nem o procedimento depois atrasa e pode... É chegar à obra e preparar as coisas e fazer a calçada. É sempre uma rotina. Agora a gente usa areia e sementes, ao pó de pedra. Depois tem os molhos, tem a colher, preciso de níveis, preciso de uma lenha para passar algum ponto, os níveis para desnivelar, para ver os caminhos das águas. E depois posso fazer canteiros, para a pedra de calhau, a pedra portuguesa faz pontos, posso passar pontos para qualquer. E depois meter a pedra conforme a gente vai, o nivelamento para as pedras, para aqueles pontos que a gente passa, ou os caminhos. E depois depois de acabar, é preciso fazer a goma em água, para deitar por cima, depois lavar, depois deitar outra vez essa goma, depois tem-se que lavar outra vez, e depois no final lava-se o resto com areia. A areia é que lava o resto da massa que fica na calçada. A pedra de calhau, aquele deitar, e depois a gente usa uma tábua, ou mesmo com a mão, que antigamente era com as mãos, ou só um pedaço de tábua e deitar só por cima, só para lavar a cabeça da pedra. A branca já não, a gente tem que usar uma vassoura para esfregar. É isso, é todos os dias assim. O procedimento é isso. Para a calçada portuguesa, é a branca é calcário e a preta é basalto, que é a nossa, daqui da Madeira. E aquilo a gente tem que vem com a branca, que vem pedras grandes, e depois a gente tem que ter o procedimento de partir em pedaços. A nossa também é basalto, agora é máquinas, mas antes a gente partia à mão. A gente punha um ferro no chão e tinha-se que partir as pedras e fazer quadradinhos conforme a gente... E agora já há máquinas para fazer isso. É de calhau. Antigamente, como eles diziam, aquilo era escolhido lá embaixo nos correios, e aquilo havia uns tubos ou umas canas, e que conforme a largura dos tubos, aquelas pedrinhas, aquilo era escolhido conforme a pedra era escolhida conforme o passeio. Aquilo conforme o tamanho era preciso, e depois aquilo era meter a pedra.
Depois de traçar a cal, antigamente era com a cal e areia, traçava-se de um dia para o outro, deixava-se a ferver, e depois no dia a seguir a gente espalhava aquilo e depois era passar. E depois era meter a pedra, depois era deitar a areia e cal em cima, e depois água, e depois só deitar a areia no fogo. Esse é o procedimento. E a branca é diferente, é areia ou semente, ou pó, e depois é calçar, e depois é só deitar aquela goma de água em aguados, e depois lavar, e depois deitar outra vez, deixar secar um pedaço, esfregar, e depois deitar água outra vez, e depois a areia no fim. O procedimento é sempre o mesmo. É areia, semente e água. Tem que deitar bastante água, que tem que ficar praticamente como água, que é para ela poder penetrar nas pedras e agarrar no fundo. Depois ela deixar secar, depois tem-se que lavar para tirar o excesso, e depois deita-se outra vez mais uma camada, outra vez mais consistente, depois deixa-se secar mais, deixa-se uma meia hora, 15 minutos conforme o teu clima, a secar, depois tem-se que arear, e depois no fim era esse com areia. Se for a pedra aparelhada também é igual. Esta pedra chama-se pedra aparelhada. Isto é igual, a gente faz os alinhamentos, faz assim uma pedra mais pequena, uma grande, e depois tem-se que matar as juntas. Sim, chama-se matar a junta. A junta é isto aqui. A junta chama-se isto aqui. E tenho que fazer esta pedra para quebrar esta junta. Tem-se que fazer como toda a obra, nos blocos também é igual. Que é por causa dela ter a consistência da resistência. Se meter esta igual a esta, vai ficar um padrão feio. Vai-se notar a pedra toda para igual. Fica só aquela linha. Assim a gente vê o padrão. Como tudo, a pedra de calhau também é igual, a pedra branca também é igual. A gente tenta fazer um padrão. A branca, a gente mete sem padrão. A de calhau, conforme os desenhos, tem espanhol, tem... E depois tem a outra calçada que é a navalhada, que a gente chama que é aviamento. Na altura eu conhecia como aviamento, que é aquelas que a gente usa nos caminhos reais, essas coisas. Aquilo é tudo só com terra. Aquilo é feito em cima da terra e a massa é terra. É tudo com terra, do princípio ao fim. Aquilo é agarrar e meter as pedras e deitar a terra por cima e deitar água. É só isso. Não tem mais nada. Tem a navalhada, tem a de calhau, aparelhada, pedra preta e branca, e é só essa que no princípio é só isso. É só esse tipo de pedra. E tem a de calhau branca, mas a branca aqui agora está escassa. Queria tirar muito coisa no Porto Santo, acho que era no Porto Santo traziam muito, que é aquela pedra branca, mas aquela parece cola. Agora não há. Agora tem-se que ir buscar de rio. E quem tira essa pedra não aproveita. Deita tudo fora, e depois quando é isso, vão deitando fora. Mandando cabo das tradições. A gente no estaleiro tem uma coisa para receber as pedras. Depois a gente tem que limpá-las. É assim, a gente também se for para arrancar esta pedra e tem que abusar esta pedra outra vez. Tem que tirá-la, tirar o excesso de massa, limpar a pedra, como a de calhau, e a gente reaproveita a pedra. Quando é para fazer obras novas, a Câmara compra a pedra ao privado. Tem que comprar por fora. O que é que vem do continente? A branca. A preta é daqui. Mas a branca vem tudo em contentores ou em sacos. E depois a Câmara, se for para fazer um passeio novo, a Câmara faz com o pessoal da casa ou faz para o empreiteiro. Geralmente é sempre o empreiteiro. E a pedra de calhau, a gente vai buscar o calhau. Mas a gente reaproveita tudo. Se traz esta pedra daqui, tem que usar esta pedra. Se faltar, o chefe tem que ir lá buscar o que tem no estaleiro, que também a pedra já usou, para a gente usar. A gente tem que preparar o aterro, chama-se preparar o aterro. Chega a um lugar que não tem nada feito e a gente tem que ver primeiro onde é que é as águas. E depois, se não tiver nada pronto, a gente tem que, se for para fazer um passeio de nada, tem-se que fazer por as cantareias ou os lancelhos, que é para começar. Tem-se que fazer o procedimento para a calçada para trás. A gente assenta tudo do início ao fim. Os lancelhos, chama-se os lancelhos, que há aquelas pedras grandes que tem nas beiras dos passeios. Então para seguir fazer o procedimento das calçadas, para os passeios. Depois de ver tampas, tem-se que ver tampas, coisas das águas, tem-se que ver isso tudo. Eletricidade, tudo. E depois é preciso tentar levar a pedra para o mais nivelado possível, também não é fácil. E
por acaso até consigo me controlar mais ou menos. Mas depois que a prática a gente vai andando, nem sequer olha. Para limpar a pedra já nem sequer olha para a pedra. Os pontos. Mas te conto, e para fazer esta calçada tenho que tirar pontos, que é o desnível, o caminho. E ponho uma linha daqui até àquela. E depois ponho aqui uma pedra, que é um ponto, que é para eu me nivelar, para eu ter um nivelamento para nivelar o máximo possível da pedra. E para meter estas pedras, não é preciso muitos pontos, mas a pedra preta e branca, ou de calhau, convém ter sempre uns pontos, conforme o espaço maior, tem que ter, para a gente ter um nível, senão, depois já vai ficar muito alta. A gente pega numa linha, põe-se aqui, ou para fazer esta linha de ponta a ponta, tenho que pôr uma linha lá em baixo, tenho que tirar um ponto ali a meio para fazer esta dobra. Chama-se os níveis. O nível da calçada, como tudo. Tem que ter um nivelamento, senão a água depois não sabe onde é que corre, onde é que não corre. Eu faço canteiros, chama-se canteiros. Faço uma linha de meia, de X de metros, faço um carreiro de pedras, que é para ter sempre aquela calçada nivelada, sempre direta, para se ver sempre as linhas todas alinhadinhas. E depois fazer a curva, a gente pode fazer, há calçadas que leva leque, chama-se o leque, começa-se num fininho e depois abre-se nas pontas e vai-se fazendo. Depende vai da calçada. Agora não se vê muito, mas as próprias tampas já levam um nível, uma altura nas tampas, para a gente meter igual, para se ver a calçada nas tampas igual como se vê no resto da calçada, senão fica feio. A tampa tem que ser referenciada conforme a calçada. Se o branco é branca, tem que levar preta e branca. Se for calhau, leva calhau. Até esta leva. A gente tem que meter esta. E a gente tem uma tampa para levar uma pedra destas, uma tampa desta altura, uma pedra deste tamanho, de alto. A gente tem que lascar a pedra ao meio para a altura que a gente precisa. Isso dá um taço de trabalho. Chama-se lascar a pedra. Quando a pedra rolar, tem-se que partir as pedras todas ao meio. E por um cheiro, partir ao meio. Fazer o rolamento. A de calhau a gente fazia, antigamente era com areia e cal, agora é areia e cimento. Eu, quando tenho pó, faço com pó e cimento. Eu neste momento estou na Boa Nova e estou fazendo com areia e pó. Pó e cimento. Para mim é mais consistente por causa da pedra. É mais difícil para trabalhar porque é mais duro. Mas a nível de impacto aguenta mais a pressão dos carros. Vou passar carros em cima. Aguenta mais tempo. Mas isso, cada calçado tem o seu procedimento, cada um trabalha à sua maneira. Eu gosto de trabalhar com pó, há colegas que nem gostam. É muito duro para meter a pedra. Para mim é igual. Se não deitar a massa por cima e deita essa massa no fundo, mete a pedra, deita a água, rebate. 10 minutos depois já não consigo tirar uma pedra de lá. Ela já agarrou, já não consigo. E a areia chego lá e fitir. A calçada da madeirense vem do bordado de madeira. O bordado de madeira tem aqueles desenhos específicos. E a calçada é derivada daqueles desenhos. E a gente faz aqueles padrões. Pode-se fazer uma folha, pode-se fazer chama-se o bordado de madeira, pode-se fazer um desenho. É isso. E aqui tem as linhas, pode ter triângulos, pode ter quadrados. Mas a gente tem que usar aquelas pedras brancas para fazer os padrões. Para fazer os desenhos tem que ser com a pedra branca. Se for a pedra branca ao contrário, tem que ser a preta. Se for a preta, tem que ser a branca. Aprendi a fazer uma estrela, mas não fui aqui, fui antes de vir para aqui, numa empresa que tive 2 meses antes de vir para aqui. Ensinaram-me a fazer uma estrela. Não sabia fazer uma estrela, agora já sei. Agarro numa linha e faço uma estrela. Eu faço um quadrado ou um círculo. O Gama consegue fazer tudo com um círculo. E eu faço com um quadrado. Aprendi com um quadrado. O que sei fazer, faço. Eu queria só fazer as medidas, ver o desenho e está a fazer. Mas geralmente a gente usa um molde. Usava-se moldes. Chama-se os moldes. Se for calhau assim, este não é preciso molde. É de calhau, se for em espinhal, também não é preciso molde. Só se for desenhos específicos. É que a gente tem que ter um molde. Sem ver molde, a gente improvisa, vê-se as medidas e vai tendo as escolas e faz-se e risca-se. O meu colega mais depressa consegue fazer a olho que ele também tem, o que é o Gama. E ele cá, olha para uma foto, ele faz aquilo. Eu tenho um irmão que também faz isso, ele olha para um desenho de uma calçada, ele faz o olho, eu não consigo. A nível de desgaste é bastante desgastante. Como todos, mas também é um bocado desgastante, que a gente tem que agachar, levantar. E é isso, depois tem que pegar em material pesado.
andar de um lado para o outro. E a gente aqui anda muito a pé, com material para cá e para lá. Não há transporte. Transporte é carro-mão e a gente anda a cidade toda a pé. A gente pode estar a trabalhar no canto da barca, lá dentro na barreirinha, e ter que me deslocar até o Savoy. E a pé. E aquele é o carro-mão, a ferramenta às costas e tudo em cima do carro-mão e siga. Atravessar a cidade toda. E depois tenho que voltar para onde estava. Se for arranjar um buraco urgente para o Savoy, e tenho que ir lá arranjar o buraco, depois tenho que voltar para onde estava outra vez. E atravessar a cidade toda outra vez. E assim o dia a dia. Acaba o material, vai buscar material. E é o dia a dia assim. Aqueles carrinhos ajudavam. E a gente metia-se dentro daquele carrinho, aquilo leva 2 pessoas. E aquilo para andar dentro da cidade dava. Porque a gente é a cidade grande, que vai desde a Cancela aos Correios e depois vai até o Parque Ecológico. E a Câmara só tem 4 calceteiros. Para uma cidade tão grande, torna-se muito assim desgastante. Eu dou 50 mil, 60 mil passos num dia a andar para cá e para lá. A nível pessoal, por isto aqui diz vai ficar sem ninguém aqui. Aqui diz vai colegas para a reforma e só fica 2 calceteiros para uma cidade inteira. Não vai ser fácil. Infelizmente é isto. E depois a gente também não se recebe os subsídios que devia-se receber. Não se tem direito a nada disso. Nem subsídio de resto, a gente trabalha a meio da estrada, como quase a passar de manhã, um buraco a meio da estrada, só a meio da estrada trabalhar com os carros a passar, não fechou a estrada, não fechou nada. Gente qualificada para vir para aqui para ganhar o ordenado mínimo, ninguém vai querer.